programa Laura Carneiro. Numa entrevista que vai falar sobre a política e o futuro do país. Não perca o programa Laura Carneiro. A deputada federal Laura Carneiro é indicada como relatora do decreto de intervenção federal na segurança do Estado do Rio de Janeiro. O decreto 9.288, ao tratar dos recursos estaduais para a execução da intervenção, especificou que o interventor poderá requisitar, se necessário, recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Estado do Rio de Janeiro afetos a objetos necessários à consecução do objetivo da intervenção. O decreto 9, ao se referir aos recursos federais, o decreto trouxe um termo absolutamente genérico. Vejamos, deputado Hildo, a redação do artigo 3º, parágrafo 3º do decreto 9288. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. Diante dessa realidade, existe uma interpretação possível do termo utilizado pelo decreto para que o ato em análise tenha plena eficácia, qual seja que também deverão ser utilizados todos os recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos da União para a consecução dos objetivos interventivos. A adoção de interpretação diversa tornaria a medida inócua e dilapidaria ainda mais os já castigados cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. Explicamos em números a gravidade da situação. O deputado Delaroli conhece isso tão bem. O orçamento de toda a área de segurança pública para o ano de 2018 do Estado do Rio de Janeiro está estimado em 8 bilhões de reais. Desse valor, 8 bilhões de reais. Desse valor, aproximadamente 96% estão destinados para o pagamento de pessoal. 2,7% para o custeio e apenas 1,3% para investimento. Assim, para o ano de 2018, o valor estimado do custeio equivale a algo em torno de 216 milhões e o valor para investimentos é aproximadamente 104 milhões. Se calcularmos a intervenção federal durante 10 meses, chegamos ao ínfimo valor proporcional de 180 milhões para custear toda a logística das operações a serem realizadas durante a intervenção federal e o valor de 87 milhões para garantir seus investimentos. Ora, é evidente que sem o aporte significativo de recursos federais, a intervenção federal não conseguirá atingir minimamente os seus objetivos. É inadmissível, portanto, que a decretação da medida seja seguida de imediato. Você quer alguma coisa? É indispensável, portanto, que a decretação da medida seja seguida de imediato da apresentação de um projeto de lei orçamentária ou da edição de uma medida provisória por parte do Presidente da República que destine recursos financeiros suficientes e necessários à execução da intervenção. Também, para garantir o nosso objetivo, estamos apresentando anexa indicação para que o Poder Executivo envie imediatamente os atos normativos garantidores dos recursos, os quais não podem se restringir à área de segurança pública, mas também devem incluir a área de assistência social. Ainda há necessidade de, quando a elaboração do projeto de lei orçamentária para os anos vindouros, haja previsão de recursos que consolidarão a efetividade das ações interventivas após 31 de dezembro do corrente ano. Quanto aos aspectos de constitucionalidade material, o ato em análise pelo Congresso Nacional
se enquadra na hipótese do artigo 34, inciso 3 da Constituição Federal, em termos literais, por termo ao grave comprometimento da ordem pública. Senhor presidente, apenas para fazer um registro, o Tribunal de Contas da União, através do ministro-presidente Raimundo Carreiro, apresentou uma proposta de ação de controle no que diz respeito à intervenção no Rio de Janeiro. Eu faço constar, peço a vocês que faça constar dos anais dessa casa, a importante e relevante ação que fará o Tribunal de Contas da União, acompanhando a execução de todos os recursos a serem destinados à intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, Vossa Excelência. Parabéns, Laura Carneiro. Programa Laura Carneiro. Numa entrevista que vai falar sobre a política e o futuro do país. Não perca o programa Laura Carneiro.